vejo aqui um rapaz novo, mas com uma vasta experiência, né, no seu segmento e uma longa estrada de vida, né? Graças e vai a Deus, compartilhar né? um pouquinho aqui com a gente, né? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês. Uma estrutura maravilhosa e parabéns, hein? Show de bola. E eu queria saber um pouquinho sobre você, cara. Quem é o Jihad? Me fala um pouquinho da sua infância, cara, pra gente entender um pouquinho quem é você. Bora lá, deixa eu te falar um pouco. Quando eu nasci, eu tinha mais ou menos 3 meses, minha mãe de sangue, ela faleceu. Certo. Aí eu fui criado pelos meus tios, que eu considerei como pai a vida toda, né? Ok. Tipo, como pai e mãe a vida toda. E vamos dizer assim, desde o início, né? Toda, tipo, como posso dizer, minha família, tanto como... Foi essa família adotiva? Essa e meus tios, tias, todo mundo... Porque você ainda tinha contato com a sua família de sangue ainda, mas tios, não pai e mãe, né? Isso, só os tios. Isso mesmo, eu sempre tive contato com meu pai, mas meu pai, quando era criança, eu chamava ele até de tio. Só depois dos 6 anos que eu fui, né, ter esse... Sua família de descendência libanesa? Isso mesmo. Ah, por isso o nome Jihad. O que significa Jihad? É Guerra Santa. Oh, legal, é uma guerra interior, né? Tipo, interna nossa, sabe? E aí você teve essa infância com essa família adotiva e aí você foi estudar? Como que foi essa época? Então, a verdade, como minha mãe faleceu, fora meus tios, né, como pai e mãe de criação, toda a família tipo, me abraçou, assim, para cuidar, tanto financeiramente, com carinho, né, toda a parte emocional. E aí sempre todo mundo, assim, queria muito que eu estudasse, né, eu fiquei a vida toda, assim, escola particular, estudei na Escola Islâmica Brasileira, uma escola maravilhosa aqui na Vila Carrão. Mas eu nunca gostei... Bem conhecida essa escola, Você né? conhece? Conheço. É boa demais. E um ensino forte lá também, demais. Né? Ensino ângulo lá, ensino bom, bem rígido, né? A escola maravilhosa lá. Mas você gostava de estudar? Nunca. Infelizmente, eu nunca gostei de estudar. Você acredita, meu? Você vê, né, cara, que às vezes, por mais que, claro, a gente vai incentivar... Não, bom estudar, a gente né, vai sempre né, incentivar as pessoas a estudarem. Mas isso também não é o fator principal para a pessoa querer empreender na vida dela, né? Com certeza. Teve até uma época, assim... Toda a minha família juntava financeiramente para bancar os estudos, né? Queriam que eu estudasse medicina, sempre focado nisso. Graças a Deus, né? Tipo, sempre tive essa estrutura, né? Emocional e financeira, né? Da família no geral. Aí eu achei com... Não sei que série que eu repeti de ano, acho que foi no 2º ano, eu repeti a primeira vez. Falei, acho que não quero, né? Tipo assim... Não é isso que eu quero. É isso mesmo. E aí você foi trabalhar numa loja, uma loja ou fábrica de móveis? Numa loja de móveis. Eu comecei numa loja... Conta aí como foi esse começo pra nós um pouquinho. Com 16 anos de idade. Eu repeti, acho que a primeira vez, né? O 2º ano. Aí na segunda eu tava mais faltando do que indo na escola. Aí meu irmão, minha mãe falou, vai trabalhar, né? Já que você não gosta muito de estudar. Ainda insistiram para mim continuar, né? Estudando. Isso quantos anos? Com 16 anos. 16 para 17 anos. E trabalhar em loja de imóveis, eu acredito que não seja fácil, né? Porque você acaba entrando um pouco mais tarde, mas também não tem hora para sair, né? Isso mesmo. Você fica lá atendendo o cliente, enquanto você tiver que atender o cliente, montar projeto, fazer tudo isso daí, você tem que ficar lá. Tem que esticar, é verdade. A verdade, com 16, quando eu entrei na loja para trabalhar, eu não tinha muito, tipo, cara de homem ainda, sabe? Mais cara de menino. Então eu não atendia os clientes. Tipo assim... Ô, louco, então, peraí. Não, você tem cara de menino agora. Se você com eu era um bebê, 16 anos, você tinha cara do quê? Não, mas vamos lá, assim, quando eu comecei, só pra você entender, eu comecei na loja, fiquei uns 6 meses panfletando. Tipo, eu entrei na loja pra trabalhar na parte de vendas, mas como eu não tinha, tipo assim, muito a malícia, né, de alinhamento de projeto, de comunicação e tal, eu comecei panfletando. Eu fiquei uns 6 meses panfletando. Aí o que acontece? Só que eu comecei a dar muito retorno pra loja. Porque ao invés, tipo, de panfletar no farol, naquela época, né, hoje é muito comum, mas panfleto nem existe mais, né, modo de dizer. Nem pode, né, também. Né? Mas antes eu ia... limpa, né? Eu panfletava em prédio. Ao invés de ir no farol panfletar, um panfleto da loja, eu ia num prédio, tipo, levava um bombom pro zelador do prédio. Eu entrava no prédio e ficava o dia inteiro lá. Só que nessa eu pegava um monte de morador dos prédios e começava... prospectar bastante? Bastante. Começava a levar os clientes para a loja. Você vê, né? Essa autonomia de você ter que buscar. Eu lembro que eu trabalhei para a TVA. E eu entrava nos condomínios também para panfletar, levava piscina de bolinha para as crianças, tudo para trazer os caras para baixo e eu poder vender televisão por assinatura. Olha que legal. Tem que ser meio louco mesmo, tem que né, cima, cara? Né? E essas caixas de bombom que eu falei que eu levava, eu que pagava. Os donos da loja não ajudavam nada. Mas por mais que eram maravilhosos. Chegava a ganhar bem? Né? Você conseguia tirar um... Primo, a verdade, quando eu panfletava, não, né? Tipo, eu ganhava, na época, R$400 por mês.
e eu pagava a minha condução, né? Só que para mim era uma aula, né, a verdade. Essa profissão que eu entrei assim, por mais que eu ganhava pouco na época, tipo, era como foi uma aula de vida, né, de trabalho. Essa era a sabe? sua maneira de você prospectar cliente ou você desenvolvia outras maneiras? Não, aí eu comecei a panfletar uma época e depois eu comecei a comprar a listagem De telefone. dos moradores do prédio. Aí pegava, ligava para um cliente, num dia 30 clientes, no outro dia 60, ia trazendo Quanto cliente. mais você ligasse, mais chance você tinha Eu de captava trazer o cliente. E nessa época eu não atendia o cliente, eu só captava para os vendedores. Então você ganhava para trazer o cliente para dentro. Isso Se ele mesmo. fosse fechar ou não, R$ 400. Aí não ganhava nenhuma comissão. Na só época. ganhava o salário. Mas Isso. aí ele teria que fechar. O vendedor ainda tinha que fechar para você ganhar alguma Teria comissão. que fechar. Aí eu comecei a aprender bem assim, e o cliente, eu ficava do lado do vendedor, acompanhando, tal, né, para pegar esse time aí do atendimento. E quanto tempo durou isso para você cair para dentro da loja? Então, eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, panfletando, né, nos prédios, prospectando os clientes. Aí o que acontece? Na loja, na época, se não me engano, tinha 4 vendedores. Aí saiu um vendedor, depois saiu um outro vendedor também, aí começou a sobrar cliente para me atender. Então, assim, num sábado ia X clientes na loja, e aí tal cliente ia, não tinha vendedor para atender, ainda o dono estava contratando mais gente. Aí eu começava a abordar esse cliente, apresentava a loja, fazia esse briefing com ele. Foi daí que eu comecei a meio que atender o cliente, sabe? Indiretamente comecei a atender Então, o cliente. mas alguém estava te ensinando ou você forçava isso a acontecer e era aquele garoto que entrava, era abusado e falava, vou estar aqui, faltou alguém, eu tô aqui? Não, eu era 24 horas de trabalho, né? A verdade. Não, sim, mas alguém estava te ensinando? Não, o pessoal, a verdade, assim, a equipe da loja, eu acompanhava eles trabalhando, né? Tipo, na época eu não fiz nenhum curso de Promob, de alinhamento. Tanto que, assim, quando eu comecei, depois que eu terminei, tipo, essa parte de panfletar, comecei a atender os clientes de sobra que tinha na loja, só para você ter uma ideia, mais ou menos. Tinha um O outro que é o cliente de sobra? que não tinha vendedor para atender. Ah. Entrava um cliente, mas não tinha mais ninguém. Esse é um cliente que estava sobrando. Aí eu ia lá e atendia. Sabe aquele cliente, que talvez Sei. não vai comprar, ninguém quer atender, eu ia lá e atendia Às vezes o tem cliente. 3, 4 vendedores, aí já estão atendendo ali. O cara, normalmente, uma venda, ele demora pelo menos umas 3 horas. Isso mesmo. Acho que não menos que isso, né? Isso mesmo. E aí o cara fica ali, ou ele vai agendar um horário para voltar, ou alguém entendia essa sobra. E aí, nessa época, o que acontece? Tinha um outro rapaz lá na loja que ele fazia projeto, mas ele não era tão comunicativo. Então, eu comecei a atender junto com ele. Eu falava, você faz os projetos e eu vou falando com os clientes. Tipo, eu vou conversando, vendo o que o cliente quer, eu vou te passando e você vai elaborando o projeto. Aí foi aí que eu comecei, tipo, vender para um cliente, vender para outro, sempre com esse outro vendedor.